Ora o homem está na frente, ora a mulher pode estar na frente, e ora os 2. Uhum. Como é que você equilibra e negocia isso no dia a dia? Fiquei bastante curioso, queria que você falasse um pouco mais sobre o que são os discursos sociais. Então, acho que seria interessante, Sueli, você que atende a tantos casais, né? Quais são os temas, ou qual é o tema que mais tem aparecido na sua clínica aí, que os casais trazem para você? E aí precisa de terapia de casal, né? O que o casal tem trazido para você? Várias são as demandas conjugais, mas talvez algo que tenha me tocado mais nos últimos tempos são casais que empreendem juntos, né? Que estão bem financeiramente, que têm uma boa relação, que querem ficar juntos, né? Não existe nenhum problema sério em relação à vida em si, né? E às dificuldades no enfrentamento aí das questões, mas que na hora em que eles trazem tanto para casa quanto no trabalho, dificuldades na relação. Eu acho que as questões conjugais, elas também são atravessadas por discursos sociais, por questões sociais, né. Então, dependendo do trabalho, dependendo da dinâmica relacional, e principalmente em casais que empreendem juntos, tem sempre uma questão de uma desigualdade de gênero. Hum. E nessa desigualdade de gênero, na maioria das vezes, ela passa por um lugar, de não muita visibilidade no trabalho da mulher. Então continua se reforça um machismo aí estrutural, assim, algo mais, né, o homem sendo, abre aspas, o mais importante na empresa e isso acaba repercutindo na relação. Eu acho que a gente não tem que tratar essas questões como exclusivamente uma dificuldade relacional daquele casal. Uhum. Então, eu acho importante que a gente também amplie o olhar, traga complexidade para entender o que está acontecendo, mas a partir também do impacto dos discursos sociais na relação e na identidade de cada um. Então, se a gente fala, que o casal está atravessando uma dificuldade na relação, ela pede mais visibilidade no trabalho. Não necessariamente isto é algo produzido exclusivamente porque o marido não quer dar visibilidade. Uhum. Acho que tem outras questões que a gente tem que pensar. Primeiro, na nossa cultura, a nossa sociedade é machista. Segundo, a gente tem que pensar também qual é a cultura da empresa, Uhum. né? O que essa empresa ela está incentivando Hum. e qual espaço que ela dá para o crescimento de homens e mulheres, sem contar de outras variáveis, né? Uhum. A gente tem aí que lidar contra o preconceito racial, e tantas outras coisas. Ah, uma outra questão diz respeito à própria dinâmica do casal. Não é? Quem é que tem um que manda mais, tem mais poder na relação? Como é que o casal lida com as questões de poder no casamento? É, É uma outra questão. essa é uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade, né, assim, eh, pode se repetir o que é na empresa, também na relação conjugal? Por exemplo, vai, a empresa, a esposa é a diretora, né, o marido apareceu depois, então, a princípio, ela tem mais poder na empresa. Isso, como é que você recebe, né, assim, as falas aí dos casais, se isso se repete na relação conjugal? Como é a questão do poder, né, da distribuição do poder? Então, é uma coisa difícil do casal lidar, porque existe também, né, quando a mulher está num cargo de poder e o homem se sente submetido. Então, em casa, essa dinâmica ela tende a se repetir em alguns casos. Mas a questão também passa pelo social, passa por uma dinâmica relacional, questões pessoais, mas também a gente tem que entender qual é a visibilidade que aquele que se sente submetido dá e valoriza para o seu próprio trabalho. Porque nem sempre essa pessoa se coloca à frente. Hum.
né? Existem relações que o combinado, a hierarquia faz parte desse combinado. Não necessariamente todas, mas algumas relações você vê isso. Então, como é que é lidar com isso nos tempos atuais? Tem vezes que um toma mais à frente, outras vezes é o outro. Então, lidar com questões de poder, saber equilibrar isto, acho que é uma coisa importante. Ora o homem está na frente, ora a mulher pode estar na frente, e ora os dois. Uhum. Como é que você equilibra e negocia isso no dia a dia? Eu fiquei bastante curioso, queria que você falasse um pouco mais sobre o que são os discursos sociais, a sociedade diz, a mulher, né, o homem, aí tem muito a ver com a cultura. Como que isso aparece, como é que atravessa, né, as relações conjugais, como é que tem aparecido para você esse tema dos discursos sociais? Eu fiquei curioso, como é que aparece isso? Eu acho que isso, os discursos sociais, eles atravessam a nossa identidade, as nossas relações diariamente. Uhum. Então, na relação, muitas vezes, evidenciando uma hierarquia que é naturalizada. Um obedece e o outro manda, Uhum. né? Então, isso está bem reforçado. A gente vem de uma cultura machista. Mulheres ganham menos do que os homens. Uhum. E às vezes a questão é sutil. Então, numa reunião de líderes, quem tem voz maior? Quais são as ações que ficam evidenciadas? Qual é a opinião que tem mais espaço? Geralmente são as dos homens. Uhum. Né? Então, como que isso vai refletindo e vai sendo naturalizado a ponto de se tornar também uma reprodução na relação conjugal. Só que na relação conjugal, você não tem aquela estrutura da empresa. Então, na relação conjugal, uma outra questão é como o casal entende que são as atribuições do dia a dia, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa. Estou curioso agora, assim, até tangibilizando um pouco, o que as mulheres têm falado e o que os homens têm falado. Porque assim, você atende casal, então vai, digamos, um homem e uma mulher, então você atende o casal, mas você também atende só o homem ou só a mulher, né? E o que as mulheres têm falado mais, assim, o que elas têm trazido aí como dores, né? O que elas têm trazido para a clínica? As questões. Não, pensando nesse tema do Tanto trabalho. homens quanto mulheres, quando vão procurar terapia de casal, normalmente eles vêm com lista, Tá. né, do que precisa ser estruturado, melhorado no outro. Então, a primeira parte é, vamos conversar sobre como é que a gente pode negociar essas questões e o que a relação pode melhorar, né? Mas eu queria dar um exemplo do lugar onde quem tem o poder é a mulher e o homem acompanha. Então, normalmente, casais onde a questão financeira, né? Quem é a herdeira, quem é a pessoa que tem mais aquisição material financeira é a mulher, e o homem, ele está sempre numa posição com menos poder. Como é que você lida com isso no dia a dia? Né? São conversas que a gente precisa entender qual é o incômodo, que pode ser que existam casamentos em que essa questão não incomoda. Então, aí é muito mais uma questão do problema do outro do que do casal. Né? Então, como é que a gente vai conversar sobre isso? Mas se isso é alguma coisa que incomoda, como é que se dá visibilidade para a importância do outro na relação? Então, o que esse casamento oferece para ambos? Pode ser que a questão financeira não seja um problema para aquela relação. Então, tudo bem que um tenha mais que o outro. O que pega pode ser a falta de parceria. É aí que entra o discurso social, porque você trouxe agora uma frase, deixa eu ver isso. Pode ser que o problema financeiro, ou melhor, que o tema financeiro não seja um problema. Só que socialmente tem um discurso, o homem tem que ganhar mais e a mulher também digamos assim,
é importante ela ter um homem que ganhe mais, né? Assim, a gente vê socialmente aí vários discursos nesse sentido de como é que você vai se apaixonar por um cara que não tem dinheiro, né? Como é que você vai se apaixonar por um cara, é mulher, né? Você, mulher, como vai se apaixonar por um cara que não está bem financeiramente? Então, esse é um discurso social, é isso mesmo? É, algumas mulheres, elas buscam uma relação com o homem provedor, Isso. né? Mas ao mesmo tempo tem um discurso de autonomia e liberdade. Alguns casais, ambos crescem na carreira, mas nem todos no mesmo tempo, nem todos no mesmo ritmo, né? E quando você muitas vezes pega casais que eles têm o mesmo cargo numa empresa, mas a diferença salarial entre homens e mulheres, Uhum. ou os benefícios que os homens têm em relação às mulheres são menores. Então, a questão é assim, qual é o problema daquela relação? Se não é o financeiro, e se tudo bem para o casal que um tenha mais que o outro, aonde é que a parceria não está tão bem, Uhum. né? Como é que isso se manifesta no dia a dia? Porque se a mulher ela é mais ativa, ganha mais, mas ela chega em casa, ela tem que cuidar sozinha da casa, da rotina, da educação dos filhos, né? Então Muitas balanças. fica desequilibrado, né? Agora, eu também atendo no consultório pessoas, assim, casais, onde quem sai para trabalhar é a mulher e o homem fica em casa. E tá tudo bem, isso não é um problema, Uhum. né? Então, é muito interessante. Às vezes, o que pega num casal são outros discursos sociais. Então, por exemplo, casais, uma pessoa que chega no consultório com uma alta exigência muito grande do seu desempenho. Tem uma parte que é uma pessoa que passa pelo não reconhecimento, que tem dificuldade de valorizar o seu trabalho. Isso é verdadeiro. Uhum. Que tem histórias de rejeição, mas também pode ser que essa pessoa tenha a vida inteira sofrido com preconceito racial. Uhum. Então, o discurso social, ele contribui para uma questão pessoal. Só que a gente não pode entender isso como uma deficiência da pessoa, Uhum. né? Mas a gente tem que ampliar isso, assim, como o social também está impactando aquela dinâmica. Às vezes vem um discurso religioso, né? Então você vai lidar com questões religiosas quando o casal tem uma religião diferente da outra, né? Qual o tipo de conflito? Como é que a gente vai educar o nosso filho? Uhum. Né? Ou eu sou de uma religião, meu marido é de outra, assim, as diferenças, né? Essa religiosidade, ela é entendida de uma maneira muito diferente muitas vezes. E como é que isso se torna, qual é o certo? Que Deus é o melhor, né? Uhum. Não existe isso, né? Que Deus é o melhor. Eu tô pensando agora assim, né, a questão do movimento feminista, né, que já tem décadas aí de atuação social aí no mundo inteiro, não só no Brasil, e que isso vai moldando também os discursos sociais, né, que você está trazendo. Então, já faz décadas que a gente vem acompanhando, ainda bem, né, o crescimento aí de direitos para as mulheres, para negros, LGBTs, né, pessoas com deficiência. Isso também está trazendo uma outra pessoa para a sociedade, né? Como você mesma trouxe. Às vezes a questão não é a financeira, o que atravessa a questão né, da cor da pele. Como é que você tem visto isso e como é que as pessoas estão lidando, né, com esses marcadores sociais? Então, por exemplo, cor da pele, pessoa com deficiência, LGBT, como isso vai interferindo naquilo que leva uma pessoa para a clínica? Então, isso é naturalizado. Esse discurso social é naturalizado como uma deficiência pessoal. E no processo terapêutico, quando você olha e inclui esse aspecto social, a pessoa diz: ah, então não é só isso. Não sou só eu que produzi esse Uhum. problema, né? Esse problema não é só meu. Eu também sofro com uma pressão Hum. social. Então, isso tira a responsabilidade da pessoa e falar: eu sou um pobre coitado, fruto do social. Não, não é isso. É que essa responsabilidade
ela é compartilhada com N fatores, não é tão simples assim. Vai para terapia, resolve isso não. Tem uma questão que a gente precisa se reeducar o olhar para isso. E também nas empresas, porque isso também é naturalizado dentro das empresas. Uhum. Né? Eu tô gostando bastante aí de te ouvir, porque muitas vezes as pessoas, quando elas. Acho que tem uma cultura nossa aí da sociedade, tá? Então tem uma cultura do super-homem e Mulher Maravilha, né? Então a pessoa, ela tem que vencer, né? A winner, ela tem que vencer, tem que ser boa, né? No trabalho, ela tem que ser boa como mãe, como pai, tem que ser boa como cidadão, tem que ser boa na família, né? Então ela é como se fosse direto um campeonato que ela, né, está sempre em competição, sempre lutando. E aí, acho que quando você traz essa leitura de que também tem algo que é social. Então, assim, né, a pessoa, a gente está numa sociedade, né? Essa coisa, eu faço o meu mundo, acho que tem uma vírgula aí, né? Eu faço o meu mundo, mas tem outras pessoas, né? Tem uma questão social. Eu acho que é interessante quando você traz, né, como uma atenção que na clínica, né, você trabalha. É por aí, você também trabalha essa perspectiva do social, dos marcadores sociais? Sim, e eu acho que para isso a gente tem que olhar mais além das nossas histórias e das nossas dores, sabe? Hum. Né? Existe aí um olhar mais apreciativo para quais são as variáveis sociais que podem estar interferindo dentro daquilo que eu estou trazendo. Um exemplo muito interessante é assim, qual é a cultura da empresa? Né? Mesmo atendendo individualmente, Isso. aparece muito na fala de cliente, assim, olha, eu faço tudo certo, eu me esforço, meu trabalho é bom, mas eu não estou subindo na empresa. Uhum. E aí eu estou me referindo a uma queixa de uma mulher. Uhum. Uma mulher linda, inteligente, super competente, tudo para deslanchar na carreira. Então, ela vem buscando assim, onde é que eu estou errando que a minha carreira não está deslanchando. Uhum. Mas você já parou para pensar que isso pode ser uma cultura da empresa? Uhum. A empresa não está interessada em que ela, a mulher, cresça. Por quê? Porque na cultura da empresa, especificamente este ramo, a mulher é tida como um objeto sexual. Então, ela é assim, mais um objeto que a empresa vende. Então, ela não vai ter ascensão. Então, a pergunta não é o que tem de errado com você, será que essa empresa serve para você neste momento de vida?